Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha, com alegria. Começamos mais um podcast da Magra Superfícies e está comigo, sócio proprietário aqui da Magra, Charles Ehlers. Seja bem-vindo mais uma vez, Charles. Pois é. Como vai, Aislan? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Muito trabalho, como sempre? Bastante. E é um prazer estar aqui, né, com vocês, com o Mangue Mídia, que nos dá... Produz este podcast. Nos produz, exatamente. Que faz com que a gente consiga alcançar outros horizontes por aí, né? Para mim é uma alegria, vou estar aprendendo muito também nessa oportunidade que você me dá de ser intermediador assim de um podcast muito específico, né? Que é sobre os produtos, os materiais e um pouco da história também aí da Magra Superfícies. Mas Charles, início sempre é importante para quem nos assiste, para quem nos acompanha entender. A Magra Superfícies, especificamente uma empresa que já vai para 10 anos no mercado, não é pouco tempo. Já é uma boa trajetória, já se aprende muito nesse tempo. Quero saber o que você lembra do início até aqui, como que você resume esse período. Islanda, outro dia eu conversando com o Luiz, né, que é meu sócio, meu cunhado, e aí ele falando assim que foi uma loucura, né, porque nós começamos um negócio e nós já éramos de certa idade, né. Naquela ocasião, o seu Luiz já tinha se aposentado? Ainda não. Do trabalho dele Ainda junto ao não. banco? Ainda não. Ainda não. Aí já formatou a ideia da empresa junto a você. Eu abri aqui e aí chamei ele para a sociedade. Você idealizou. Né? Na realidade, ela é uma dica de um amigo meu, né, do Palauro, que você conhece. Então ele falou, a Mangueirinha não tem marmoraria. Identificou uma necessidade, falou para você. Foi uma necessidade, E aí, vou entender como é que faz, né? E aí abri. E nesse abrir aí eu vi que eu precisava precisava de um sócio, precisava, né? Porque não era apenas aquilo que eu já tinha construído ali com o equipamento e tal, eu precisava ter mais gente, né, de primeira linha para correr essa você considera essa assim, estrada comigo, né? O que você considera os principais obstáculos do início? Desde talvez uma mão de obra para te ajudar no sonho? Como é que foi? Na realidade foi a falta total de conhecimento prático, porque aqui não tinha marmoraria, então foi por isso que o Luiz fala que a gente não foi tinha nenhuma. Muito louco, né? Há 10 anos atrás não tínhamos nenhuma aqui na cidade. A primeira, né? Vocês foram pioneiros. E aí não tem, como não tinha nenhuma marmoraria, não tinha mão de obra especializada, né? Eu tive 2 anos para estudar a marmoraria, entender das coisas, mas nunca tinha pego numa trena, para você ter uma ideia. Né? Uma área totalmente nova. Eu venho de restaurantes, né? E aí é uma guinada interessante, né? E então assim, os percalços, os problemas assim, eles foram de inúmeras, né? De inúmeros tipos, né? Era a falta de mão de obra, era não ser conhecido no mercado. Nós tínhamos uma coisa muito interessante assim, que a gente ia para oferecer o produto para outras cidades, as pessoas falavam, mas de onde vocês são? Falava de Mangueirinha. O pessoal falava assim, mas lá só tem índio e soja. Né? Por que Mangueirinha e tal? Então assim, dentro desses 10 anos a dificuldade ela foi grande, mas todas elas foram vencidas, né? Porque nós não tínhamos segunda opção, nós só tínhamos uma opção. Inclusive, eu estava vendo uma pessoa de uma outra área lá falando que tinha os americanos comentando sobre o problema do brasileiro, que o problema do brasileiro é ter o plano B. Quando você não tem o plano B, você aposta todas as fichas no só o A, amigo, não tem... Se não der certo, já não deu. Né? Com esse pensamento assim, eu vou fazer tal coisa. Se não der certo, esquece. Já nem faz, porque já não vai dar. Né? Você me fez lembrar até do Itá, cidade ali de Santa Catarina, que vive fortemente do turismo. Certo. Ao conhecer Itá, eu vi, poxa, mas Mangueirinha tem tudo que Itá tem. Tudo que tem lá. Qual era a diferença? Mangueirinha tinha uma outra opção. Verdade. E Itá não tinha outra opção a não ser viver do turismo e
E é hoje o E que hoje é é uma referência. no turismo, né? É. Então você veja, você tem toda a razão nisso que você fala. Mas 10 anos de muitos aprendizados, então, Charles. Sim, sim, sim. É uma evolução, né? Dá para dizer que a Magra é uma empresa que ela evolui constantemente. E a gente busca inovação dentro dessa evolução, né? E a gente sabe que dentro desse mercado houveram muitas evoluções ao longo dos anos. Mas quando você iniciou, em que grau que estava estes materiais disponíveis, essas coisas? Não. Hoje eu vejo muitos materiais diferenciados aí na empresa de vocês. Agora, eles surgiram recentemente ou já existiam? Não, os materiais, eles até há 10 anos atrás tinha pouquíssimo acesso a, por exemplo, superfícies industrializadas, os ultracompactos, exemplos, quartzitos, materiais super exóticos e tal. O mercado ele era basicamente o trivial, né? O arroz com feijão. Então, imagine num país como o nosso, quantas milhares de marmorarias tem. E todo mundo fazendo a mesma coisa, salvo alguma outra exceção. Então não era uma situação assim onde você, por exemplo, aqui na nossa região, sudoeste do Paraná, a pessoa tinha condições financeiras para colocar material de ponta dentro da casa dela, ela não ia, aqui na nossa região era trivialzão. Para a pessoa poder colocar um material diferenciado, alguma coisa assim, que arrebatadora, além de bonito, resistente e tal, cara, ia para outras sertanias, ia para Curitiba pelo menos, no mínimo, né? Mas eu sei de histórias de gente que fez grandes mansões aqui no Sudoeste e veio material de São Paulo, lá nessa época, há 10 anos atrás, entendeu? Como foi esse conceito e como que houve esse posicionamento ao longo do tempo por parte da Magra? Foi justamente quando nós viramos a chave, porque a Magra era Magra Mármores e Granitos, né? E aí aí por 2016 e tal, eu comecei a pensar, mas nós abrimos em 12, finalzinho de 2012, né? Então assim, o que nós vamos... eu entendi nesse tempo ali de 2012 a 2016 o feijão com arroz, né? Os primeiros 4 anos foi para entender o trivial, nesta área nova que você havia entrado. E aí nós começamos a pensar, a gente precisa mudar, virar a chave. Mas virar a chave em que sentido? Trabalhar com materiais de alto valor agregado, com superfícies diferentes, com materiais, como por exemplo, super exóticos, naturais, né? Com ultracompactos, com quartzos. E só que daí essa virada de chave não é só, a partir de hoje eu não vou mais, vou focar em trabalhar com material de alto valor e vou deixar os outros de lado. Não é bem assim, porque você precisa ter conhecimento para fazer isso. E um pouco mais ainda, você precisa ter qualidade no teu maquinário para você desenvolver um bom trabalho. Porque tem materiais que não toleram. Quer dizer, assim, ou seja, trivial... começa o ciclo da identificação das necessidades. Né? Isso. Não se mexe com determinados materiais com qualquer equipamento, é isso, Charles? Exatamente. E não é só o equipamento em si, a máquina em si, mas daí você já muda também... Por exemplo, você sai de uma linha de disco diamantado que corta um mármore, um granito, que custa lá X reais, e você já vai para cortar um material industrializado desses super duros, ele já é o dobro ou do dobro e meio do preço. Tudo muda. Já me vem na cabeça o relato legítimo do empreendedor, que é você arma um negócio. Quando você pensa que vai começar a ganhar dinheiro um pouquinho, você identifica as necessidades de investimento, de um equipamento melhor ou algo do tipo. Foi mais ou menos nessa linha? Totalmente isso, totalmente isso. Tanto que eu e o Luiz a gente conversa muito porque não vamos... Quer dizer, nós chegamos para o nosso posicionamento hoje, o que nós temos de estrutura é suficiente? Não é. Então, assim, não vai parar, vai ser necessário mais investimento e mais investimento e mais investimento. Porque quando você para,
você é ultrapassado. Sim. Até por aquele que está andando bem devagar, mas está indo. Né? Então você pega uma marmoraria que, eu vi muito isso, assim, marmorarias com décadas de existência, começando a trabalhar com material, com esse tipo de material agora. Então assim, talvez estava confortável durante essas décadas que eles investiram nos materiais mais Pouca tradicionais. gente trazendo novidades. Exato. Só que hoje tem aquilo que nós conversamos, comprar o material todo mundo consegue. Então não tem uma situação assim, não, mas só eu tenho esse material. Isso aí não é mais diferencial competitivo. Com o básico, abre-se uma empresa fácil do ramo. Sim, mas eu até digo assim, a pessoa conhece, sabe qual é o fornecedor, ela vai lá e vai comprar um material mais espetacular que tem no mundo. Não vai ter o material em estoque não é diferencial, não é vantagem competitiva. É o que você vai fazer com ele. A mão de obra. A mão de obra. Você tem equipamento, você tem o maquinário necessário para trabalhar com maestria esse material? Tenho. Você tem o material humano devidamente treinado para saber trabalhar com a máquina e colocar, porque tem o corte ele é mecânico, né? Agora a colagem do meio esquadro, a observação daquele fiozinho, a perfeição da coisa é o ser humano que faz. Então você tem o produto, você tem o equipamento e você tem a mão de obra para isso. Então, para transformar isso, para agregar o devido valor. E nesses 10 anos, especificamente falando, que momento, então, terceiro, quarto, quinto ano, identificou-se a compra de novos equipamentos e necessidade de capacitação da equipe? Que momento que foi isso? Foi em 2017, né? Quando nós mudamos da Magra Mármores e Granitos para superfícies. Após os 5 anos de empresa. Isso. Tá. E ali nós fizemos o primeiro investimento, que foi da primeira leva do maquinário, né? Só que teve coisa que ficou em desuso ou não? Nada. Não, eu digo assim, às vezes algum equipamento antigo que lá no início era útil, depois não. Teve no ramo também. Nossa serrinha, aquela lá. Não usa mais. Não tem mais espaço para ela, né? Sim. Né? Seria uma peça de museu apenas. Identificado isso, investimento em equipamentos e capacitação. Mas é para você ver. Quando deu o estalo de que a gente precisava subir de patamar, era assim, nós não tínhamos ainda adquirido o maquinário e nunca tínhamos trabalhado com determinados materiais. E aí eu fui fazer uma pesquisa. Qual é o pior material possível? Aquele que o marmorista faz o sinal da cruz quando ouve falar. E aí descobri um tal Super Nanoglass. Eu não sabia ainda na época. Se você me fala esse nome, eu compro por bom e bonito. Mas ele é ruim para o marmorista, não é para você, cliente. Ele é um bom material, ele é ruim para a mão de obra. Para você fazer o corte em meia esquadria, para a colagem ser perfeita, para que a massa... É tudo diferente. Entendeu? Um maquinário trivial não consegue romper o material. A mão de obra que você tem, que trabalha com mármore e granito, não vai se aplicar para esse tipo de superfície. As técnicas que você tem no material tradicional não se aplicam ali. Me recordo, porque até na ocasião um membro da nossa equipe acompanhou, aquele curso no Espírito Santo. Naquela primeira ocasião, foi em que ano? Aquilo foi em 15. Olha só, foi nessa época de virada de chave. Foi. Foi vocês vendo algumas coisas lá que veio Exatamente. A virar essa chave? O Mangue Mídia foi com a gente lá, bem lembrado. Temos os vídeos ainda. Lá foi visto esse universo diferente aí, Charles. E vieram de lá preocupados ou otimistas, né? Não, a gente Porque você vê tanta coisa e daí você pensa, poxa, não tenho nada aqui. Mas nós viemos felizes.
Muito felizes. Ou você Sendo vê, tipo diz, opa, assim, estou no caminho. É isso aí, exatamente. Nós fomos conhecer as pessoas que precisávamos conhecer. Nós fomos conhecer os produtos que a gente precisava conhecer, os equipamentos que a gente precisava conhecer. Nós tecemos ali, aquele foi a primeira vez assim que nós tecemos o início das grandes parcerias que nós temos até hoje. O nosso fabricante as nossas máquinas, nós temos uma fidelidade com eles. Nós gostamos da empresa e do produto. Nós temos um grande orgulho de ter o que nós temos. Nós temos uma marca só dentro da empresa, certo? De equipamento, de maquinário. Primam por ela. Só. Então, assim, confiamos na marca, confiamos nos equipamentos, confiamos na assistência. Qual é essa marca? A Soarte. A Soarte eu considero como a empresa a líder do mercado interno. Confiança total. Total. E a gente tem um canal aberto com os proprietários. Então, a gente conversa assim, como diz o Luiz, né? O Luiz fala sem melindres. A gente conversa sem barreira com eles. Existe essa proximidade. Muito grande, muito grande. Então, eu sou suspeito em falar, nós temos 5, 6 máquinas, né? E é tudo deles. E o futuro, eu acredito que continuará sendo com eles. Mas nós conhecemos, inclusive o Mangue Mídia fez o vídeo lá com eles deram os depoimentos e tal. E eu fiquei na ocasião impressionado e imaginando por que Espírito Santo? Lá é como se fosse um celeiro destes materiais? Sim, é uma referência a nível do Brasil? Sim. Mais de 50% do que se comercializa no mercado interno. Vem de lá? Está lá. Está lá. Veja bem, as empresas trazem, por exemplo, um material paquistanês. A empresa que traz para o Brasil está sediada lá, no Espírito Santo. Os egípcios compram materiais brasileiros. A empresa que extrai esses materiais brasileiros em vários estados diferentes, ela está situada no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não quer dizer que ele produza todos os materiais. Não. Ele produz alguns dos materiais, mas as empresas, a maior concentração das empresas desse ramo está lá. Tanto para comprar de fora e trazer para cá, quanto para mandar para fora. Né? Ou seja, Charles, a partir desse momento, então, em busca de conhecimentos e pegando referências, potências do mercado, a partir desse momento a Magra passa a oferecer aquele acabamento um pouco mais detalhado, o cliente começa a perceber a entrega do material? Exatamente. Só que você veja como é que as coisas acontecem assim, de uma maneira misteriosa. Quando eu fiz a pesquisa e descobri o Super Nano, eu falei, nossa, vou comprar uma chapa desse negócio e vou ver o que acontece. Comprei a chapa, recebi, nunca tinha nem visto. Olhei aquilo e falei, pô, lindo, material incrível, muito bonito. Peguei um dos meninos lá e falei assim, vamos tirar um pedaço disso aqui que eu quero olhar ela de uma maneira diferente. Ele meteu a maquita na peça assim, não conseguiu puxar 15 centímetros. Torrou a maquita. Uma maquita nova. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não cortou. Não cortou. Aí colocamos a peça toda em cima da nossa maquininha, que ainda era com maquinário velho, e macaqueando aquilo ali, a máquina não vai. Nós conseguimos cortar os 18 milímetros de espessura do Super Nano em 3 passadas. Daí eu entendi. Primeiro, então assim, qual é o problema? Não, o marmorista não gosta. O marmorista não gosta do material. Por que ele não gosta? Descobri. Entendi perfeitamente o porquê que ele não gosta. Só que também me acendeu uma lâmpada. Porque não tinha equipamento porque adequado que suportasse? Para cortar... Adequado? É um material extremamente difícil. Mas não é só o corte, depois é como você vai fazer o acabamento, depois é como você vai fazer a colagem. Tem uma série de coisas, ele é totalmente diferente, né? E aí eu entendi o porquê que o marmorista não gosta. Mas daí eu fiz uma outra pesquisa e descobri que, por exemplo, médicos, pessoas ligadas à área da saúde adoram esse material.
Porque esse material ele é o branco mais branco que tem, né? E ele é quase que zero porosidade. Ele tem um percentual de vidro na composição. Então ele tem o branco mais perfeito que existe é ele. E essas pessoas gostam muito desse material. E essas pessoas são parte das pessoas que nós queríamos conquistar. Esse público que a gente queria conquistar. Um material com alto valor agregado e tal. Bem, mas ele é difícil. Aí eu desenvolvi uma técnica lá e consegui trabalhar o material. Tanto que eu vendi ainda aqui na nossa cidade ainda para um médico, né? E tal. Eu resolvi, mas é assim difícil. Cozinha, banheiro, o que foi na ocasião? Foram banheiros. Banheiros. E aí ele foi muito difícil. E logo depois, então, nós fomos para o Espírito Santo, aquilo tudo e tal, e concretizamos a compra do maquinário, e assim foi. E o que deixou muito mais fácil. Mas uma parte interessante é que no momento que nós recebemos o maquinário, estávamos felizes e tal, eu fechei uma casa lá. Toda a casa era em Super Nano. Então tinha 4, 5 banheiros, salão de festa, tinha a cozinha e uma escada. Apresentou o material, o cliente se encantou. Sim. E fechou a casa toda. E essa é outra curiosidade, porque eu passei o material e o meu preço. E a pessoa saiu cotar aqui no Sudeste inteiro. E ela voltou para mim e falou assim, Charles, você tá louco. Teu preço, eu vou dar um número, tá? O meu preço era 60 mil reais mais caro do que o preço do outro. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar uma peça, uma amostra do meu trabalho, você vai lá no concorrente e pergunta para ele se ele faz isso. Se ele fizer, daí sim, tô louco. E mandei, cortei 2 arestas, né, dois pedaços de Super Nano, fiz o corte em meia esquadria, colei as arestas e mandei para ela. Ela foi lá, dali uns dias ela veio aqui para Mangueirinha. Vim fechar contigo. Mas melhora o preço, melhorei o preço para ela. Aí ela falou assim, não, o cara falou que não, que esse tipo de trabalho ele não vai conseguir fazer. Matou a charada. Então assim, nós acessamos com esse tipo... Não é só a aquisição do material. Não. É a mão de obra. É a mão de obra. É o que será feito com ele. É o equipamento. É o que será feito com ele. E aí o que aconteceu? Essa obra, Aislan, ela ia demorar ainda, ia levar lá uns mais de 60 dias para a gente começar a produzir. E eu já, a partir do momento que acertei com ela, já comprei o material, já deixei em estoque pronto e tudo mais. E a gente feliz da vida, porque nós tínhamos maquinário novo, que conseguia trabalhar e tal. E aí, no momento quando a coisa foi se aproximando, nós começamos a produzir uma pecinha de uma máquina que é importantíssima no processo, quebrou. E aí eu ligo para o nosso parceiro lá, falei, essa peça assim, assada. Ele falou assim, Charles, nós vamos ter que produzir essa peça de novo. Vai levar alguns dias. E aí eu falei, meu Deus. E aí, Aislan, a máquina ficou parada. Né? Sem essa peça a máquina não funcionava? Não, porque não tinha como mesmo. Né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um pedacinho do Super Nano, um quadradinho lá, um pedacinho de pedra lá, e eu andava com ele na mão. E quando ele não estava na minha mão, ele estava no meu bolso. Para eu lembrar do meu drama, o que eu ia ter que vencer em alguns dias. Ter que resolver. E aí eu andava com aquele pedacinho na mão e tal, e cada vez em quando, né, quando eu pegava ele, eu lembrava, né, do meu problema. Sim. E aí eu conversava com ele. Olhava para o pedaço, o que eu não entendo de você? O que eu não estou vendo? Qual que é o teu segredo? Eu lembro, cara, isso é assim, muito vivo, sabe? Eu olhava para eu conversava com ela. A minha mulher falava assim, esse tá... Pode internar. E já era, né? Aí, beleza. Naquela quinta-feira, fomos dormir. Quando deu 3 horas da manhã, amanhecendo sexta-feira, eu saltei da cama. A minha esposa falou assim, quase morri do coração, com o pulo que eu dei, né? Então ela falou, o que foi? Ela achou que era bandido, sei lá, né? Eu falei, descobri, e fui correndo e fui para a cozinha, peguei lá um papel e caneta, sentei, comecei a escrever. E não dormi mais, né? Acabou.
Imagine. Tem uma saída. Eu recebi a informação. Eu estava dormindo, eu não estava sonhando. Eu simplesmente fui pá! E aí, Aislan, eu escrevi tudo. De manhã, os meninos chegaram a trabalhar, eu falei, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Ramos, o que aconteceu? Eu falei, nós vamos botar em teste uma ideia que eu tive. Eu não posso, eu acho que eu não tive essa ideia. O universo, sei lá... E a máquina continuava parada. Parada. E aí, Aislan, nós chegamos, 8 horas da manhã, nós começamos a fazer... Eu tinha o passo a passo do que tinha que ser feito com o material. Fotografando, escrevendo, fazendo, do jeito que era, que eu descobri. E a minha esposa e a nossa secretária, Geise, ali pegando as minhas informações e colocando e tal. E aquele dia, sexta-feira, 19 horas, o pessoal da gráfica aqui de Mangueirinha, lá do Alípio e tal, que você conhece bem, me manda de volta o book impresso, encadernado, em papel de qualidade, fotos e tudo mais. Eu tinha desenvolvido aquele dia o processo de passo a passo de trabalho com nano superfície vitrocristalizada. E ali eu desenvolvi o sistema de como você faz para trabalhar com super nano não tendo o maquinário que eu tenho. Ou não tendo aquela peça específica que te faltava, ou o maquinário todo? O maquinário, não. O que eu descobri... O maquinário todo. O que eu descobri... isso virou um curso, né? Isso virou um curso. Sim. Esse curso ele acontece em 2 dias. Normalmente num sábado e domingo, para não atrapalhar a operação e as pessoas poderem... Sim. E vem gente de fora fazer o curso aqui. Mas a pessoa tem uma serra que corta reto, que não é toda torta, ela consegue trabalhar com esse, em poder dessas informações, ela consegue trabalhar de igual comigo. Vai ser mais demorado? Vai, mas ela vai conseguir uma qualidade tremenda no acabamento, no corte, na colagem desse material. Então assim, você veja, daí logo depois, né, eu fiz toda a casa da mulher, dessa cliente, na mão. E logo depois veio a peça e tal, então eu tenho o curso, eu tenho a técnica, mas eu não a utilizo porque o maquinário resolve, né? Eu tive uma infelicidade que quebrou uma peça ali, né? Nos dias que eu ia começar, né? E o pulo do gato especificamente, você quer contar ou não? Não. É no curso. É o curso. É o curso. O pulo do gato é o curso. É um curso hoje. É um curso hoje disponibilizado por vocês. Pela Magra Superfície. Então, assim, isso aí está dentro. Isso faz com que o marmorista talvez não precise fazer aquele grande investimento e através desta metodologia, com um equipamento mais modesto, possa trabalhar com o material. Total. Isso? Absolutamente isso. E eu não dispenso em hipótese alguma o maquinário. Em hipótese alguma. Mas se a situação é de virada de chave, de começar a trabalhar, e essa técnica que eu desenvolvi, ela vai servir para esse material que eu te falei, vai servir para quartzitos extremamente duros, difíceis de abrir, vai servir para os ultracompactos, que são os materiais mais tecnológicos do mundo hoje, ela vai servir para tudo isso aí. Eu descobri isso no Super Nano, mas... aplica-se às outras grandes superfícies aí de alto valor. Uma escala de resistência de materiais. Esse Super Nano está em que degrau? Entre os mais resistentes? Sim, com certeza. Sim. Com certeza. Entre os mais resistentes e difíceis de trabalhar. Né? Hoje os ultracompactos, eles são mais resistentes do que o Super Nano, mas são muito mais fáceis de você trabalhar, né? Bem. Então, e são esses materiais de alto valor agregado. Essa questão dos serviços aí, né? Aí você passa a oferecer serviços diferenciados, com uma mão de obra um pouco mais qualificada, né? Com equipamentos já melhores à disposição. E aí como explicar para o cliente essa variedade de materiais que foi surgindo ao longo do tempo aí? Essa é a indústria, né? A indústria, ela não para, né? É muito dinâmica. Então, hoje você tem
você tem uma vertente ali de materiais industrializados europeus, a indústria chinesa, a receita do bolo quando você sabe fazer, por que não? O pessoal faz, né? Então, ela está sempre evoluindo, sempre. Alguém lança alguma novidade no mercado, em breve a China estará produzindo algo semelhante. E qual seria a coisa bacana nesse sentido? Porque o pessoal fala assim, ó, que, por exemplo, o chinês, quando ele vai... ele produz o material semelhante ao europeu. O ultra compacto, por exemplo. As superfícies de quartzo, por exemplo. Ele produz e vende para o mundo inteiro. O material é ruim? Não é. Não é ruim. O material tem qualidade. Não é o europeu, mas tem qualidade. Aí essas pessoas que produzem esse material que não é ruim, que tem qualidade, quando eles vão comprar, quando eles vão colocar na casa deles, eles vão pegar o europeu, eles não pegam o que eles produzem. Porque eles sabem a diferença técnica de um para o outro. Mas e aonde que isso encaixa no nosso mercado? Encaixa por quê? Porque esse material que não é ruim, mas não é o melhor, ele não se equipara com o europeu, ele tem uma precificação muito melhor. Então ele tem mercado. Veja, ele não é ruim. Ele só não é o melhor, mas ele está longe de ser ruim. E ele não sendo o melhor, mas sendo um material bom, o preço dele é bem abaixo das marcas que detêm o mercado. Então, esse é um pensamento. Hoje nós temos na nossa linha o material europeu de 3 marcas. Nós temos o material chinês. E quando eu vou oferecer para o cliente, eu vou fazer uma leitura. O cara falou assim, não, eu não quero gastar 3, 4 mil reais no metro quadrado de um material desse. Por que não o chinês? Seu material vai ser muito bom. Talvez muitos clientes tenham na cabeça, pedra é para toda a vida, por isso que eu quero investir. Tem muito disso, Charles? Tem. Mas nem todo material é para toda a vida. Tem. É lógico, né? Essas superfícies aí, se você não pegar um martelo e for lá e quebrar tudo, não vai ter o que você faça nela para apresentar um dano nela. Não vai ter mancha que vai manchar no dia a dia normal da casa. E existiu algum tempo em específico que esses determinados materiais eram aplicados apenas no local? Por exemplo, só pisos, só bancadas, só banheiros, só cozinhas? Existiu algum momento de áreas assim que não eram trabalhadas e hoje também são trabalhadas com materiais específicos aí disponíveis na empresa de vocês? Sim, é porque assim, ó, esses materiais em específico, tem gente que fala, né, são os porcelanatão, né? As peças, as dimensões são 3,20 por 1,60, né? 5 metros e 12 quadrados, né? Agora imagine assim, ó, você vai fazer um piso de um lugar lá, e as pecinhas são 60 por 60, 90 por 90. Então dá aquele quadriculado em toda a superfície. Quando você pega uma lâmina dessa, por exemplo, 6 milímetros, que é original, né, era essa espessura, você elimina aqueles quadriculados. Você ganha, muda. É outra coisa. Muda. É outra coisa, né? E aí, de acordo com a evolução, o material foi... por que não fazemos ele mais espesso para a bancada, para isso, para aquilo? Então, esses materiais hoje, eles estão em qualquer lugar, aonde você quiser colocar. Pode ficar levando sol e chuva lá fora, né? Eles têm proteção contra raios UV. É um material incrível, né? Charles, sempre é bom deixar um gostinho de quero mais. Bacana. Para finalizar, eu quero saber de você a respeito destes cursos, né? Porque então a Magra, a sua equipe, você, aprenderam muito nestes 10 anos e hoje compartilham deste conhecimento através de cursos. Gostaria que você falasse a respeito disso.
Tem o curso do Super Nano, né, que a gente já comentou. Né, as pessoas nos seguem e tal. E Faz o contato direto com você no interesse de participação? Isso. E tem uma novidade também que é via Senai, né? Então, o próximo será via Senai ou já está acontecendo via Senai? Não, o via Senai ele está sendo moldado. É que depende de uma Haverá esta parceria. A Magra já foi escolhida como a marmoraria para ministrar esses cursos. Tudo bem. Isso é uma coisa muito legal. Abre um leque de possibilidades. Sim. Conhecimento. Sim. Como é que você vai evoluir em uma coisa sem saber sobre ela? Você precisa conhecer. Né? E hoje, especificamente, clientes por todo o Brasil, já dá para dizer assim? No Rio Grande do Sul, nós não estivemos, tá? Mas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro... Já tem serviços da Magra. Isso. Nós nos organizamos para não deixar com que a distância seja um impeditivo da marca empecilho de acontecer. Da marca chegar. Não, aí não dá. Se o cliente tem um interesse, vamos voltar naquele ponto? Comprar pedra qualquer um compra. O que ele vai fazer com ela é outra história, né? Se o cliente tem o interesse da nossa marca, nós temos o interesse em atendê-lo, aonde ele estiver. Independente de local. Independente de local. Por que não? Nós fomos para o Mato Grosso, lá 2.700 quilômetros daqui. Né? Grandes projetos são bem-vindos. Com certeza. Por exemplo, lá no Mato Grosso foi móveis e pedras, né? Todos os móveis com pedras. Agora, a Magra Superfícies está no mercado para romper barreiras, né? Essa é a ideia. Muito bem. Bate-papo muito agradável aqui, pessoal. Na aberta, por gentileza aí, Evandro. Bate-papo muito agradável aqui nesse podcast, segunda edição do podcast da Magra Superfícies, produzido aqui pelo Mangue Mídia. Um assunto muito interessante, né? Que tem ramificações aí que você pode ficar em determinados assuntos por horas e horas. Mas nosso podcast de hoje vai ficando por aqui. Charles, te agradeço. E eu acho que na próxima contamos mais alguns detalhes que tornam a Magra hoje realmente diferenciada nesse mercado. Bacana. Temos bastante assunto ainda para explorar. Né? Vai ser um prazer e uma honra estar aqui. Até o próximo. Até o próximo. Falou, toca aí.